No Novo Testamento está escrito que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Isso está no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 2 até 4. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência. Plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Verso 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E Paulo vai mais longe ainda para dizer que a sabedoria se identifica com Jesus. Isso está no livro de Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, verso 21. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vira, meu filho. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e é também sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, meus irmãos, isso está em harmonia com o livro de Provérbios. Nós lemos hoje o capítulo 23, mas eu queria que você voltasse um pouco até o capítulo 8. Diz assim, no verso 22: o Senhor me possuiu, capítulo 8, meu filho, isto. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus,
Aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Irmãos, aqui está a chamada de atenção da sabedoria. Há pessoas que argumentam que a sabedoria não se identifica com Jesus, isto na academia, porque ela teve um start, né? Ela foi gerada. Ocorre que essas pessoas não atentam para o verso 22, que diz que isto foi também no início dos passos, dos caminhos de Deus. Então, Deus é eterno, né? Então, não se pode dar um start para uma coisa sem dar start para outra. Então, Deus, que é eterno, desde a eternidade, em toda a eternidade, estava com a sabedoria. No livro de João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, desde sempre, Jesus, o nosso Senhor, estava com o Pai. No verso 10 do capítulo 1 de João estava escrito assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, quem fez o mundo? Jesus, que estava no mundo e o mundo não o conheceu. Ora, este que é a sabedoria de Deus, que é o poder de Deus, é quem está falando no capítulo 23 do livro de Provérbios. Acerca disso, nós temos um indicativo importante lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz o filho no mundo, o seu primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, quando Deus introduziu o seu filho no mundo, Deus determinou que todos os anjos de Deus adorassem ao filho. Tá certo? É verdade que há discussões sobre isso. Porém, ao lermos o livro de Colossenses, aí elucida-se estas questões. Colossenses capítulo 1, verso 12, está escrito assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele Jesus, foram criadas. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Porque foi nele em Jesus, que foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele, Jesus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, permanecem, continuam por ele.
e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a divindade habita em Jesus. Não esqueçam isso. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Bom, na ciência da linguística, os professores de língua portuguesa que estão aí hão de me ajudar. Na ciência linguística, o falar em nome de alguém significa substituir aquele alguém dizendo por ele aquilo que ele falaria caso tivesse a condição de voz naquele momento. Portanto, falar em nome de alguém é representá-lo para a transmissão de seus pensamentos àqueles que são os destinatários daquela fala. Por que eu estou dizendo isto? Porque no texto que a gente leu em Provérbios 23, Salomão fala representando a sabedoria, ok? E como vocês perceberam, Jesus é o poder de Deus e é sabedoria de Deus. Então, Salomão está falando em nome de Jesus. Está claro aí? Sim ou não? Ok. Neste caso, sabedoria é apenas outro nome para o Senhor Jesus. Porque ele, Jesus, foi feito poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá ok? Tá difícil? Tá ok? Se alguém ousar perguntar qual é a maior sabedoria sobre a terra, a resposta é crer em Jesus Cristo, a quem Deus enviou para a salvação de todos nós, a fim de nos tornar seguidores, discípulos dele, Jesus, confiando nele, imitando a ele. Assim, é Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, quem proclama a cada um: filho meu, dá-me o teu coração. Ficou bem claro isso? Então agora podemos avançar. É inteligente e é adequado respondermos sim quando Deus nos diz: dá-me o teu coração. Isto por quê? Primeiro livro de João, capítulo 3, verso 1 diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. E não nos conhece porque não conhece a Deus. E isto é interessante porque quando nós damos o coração a Deus, Ele nos torna filhos. João capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Então, a quem recebe Jesus, quem dá o seu coração a Jesus, ele, Jesus, dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Está claro aí? E como isto acontece? Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, Deus nos adotou. Agora preste atenção. Um filho natural não pode ser escolhido. Ele é natural, ok? Mas um filho adotivo pode. Significa dizer que só pode adotar quem bate o olho e ama, e porque ama, sem conhecer origem, sem conhecer nada, decide torná-lo filho. E é exatamente isto que Deus fez conosco. Entenderam bem? Perdidos neste mundo, vendidos pelo pecado, arruinados pela desgraça chamada pecado, Deus foi até cada um de nós e nos adotou. E não só nos adotou, Ele nos adotou legalmente e nos fez herdeiros dele. Portanto, co-herdeiros com Jesus Cristo. Entenderam bem isso? Sim ou não? Então nós temos um pedido da sabedoria promovido pelo amor de Deus. Nós temos que ter em mente que o amor é quem promove um pedido como este. Porque só pode pedir o amor de outra pessoa quem ama aquela pessoa. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. A pessoa é amada por aquele que está pedindo o coração dela. Na verdade, a natureza humana cuida para que nós não sejamos amados por aquele a quem amamos. É a natureza humana caída pelo pecado. Por isso tanta birra. E quando a gente não ama, a gente promove um afastamento, que a Bíblia chama aborrecer. Aborrecer é deixar de lado. Então, no primeiro livro de João, capítulo 4, verso 8, lá no fim da Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E não conhece a Deus por quê? Porque Deus é amor. Não está dizendo que Deus tem amor. Está dizendo que Deus é amor. Então, Deus é a fonte central de todo o amor. Amor que é puro, amor que é santo, e por isso este amor de Deus é condescendente para fazer um pedido como este: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque Deus nos ama. Diga aí: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Levanta a mão aí e diga: eu sei que Deus me ama. Ouvimos o testemunho hoje. Cadê o Rubens? Cadê o Rubens? Está ali, com a esposa Lisandra. Deus nos ama. Levanta aí a mão e diga: Deus me ama.
e é por isso que Ele pede o meu coração. De novo, diga aí. Entende? O Criador de todas as coisas olha para a sua criatura, que está com um defeito, em razão do pecado havido no Éden, natureza caída, e Ele, o Criador de tudo, diz: me dá o teu coração. Vejam que em lugar de pedir oferta, em lugar de pedir holocausto, em lugar de pedir música, em lugar de pedir palavras dóceis, Ele está pedindo o coração. Somente o amor de Deus é que faria Deus se colocar na posição de pedir alguma coisa a alguém. Se nós tivéssemos discernimento eficaz, quando a gente ouvisse o pedido de Deus, todos nós nos moveríamos dizendo: sim, Senhor, o meu coração é todo teu. Mas a natureza do pecado impede isto. Só o amor de Deus pode buscar que nós entreguemos a Ele o coração. E Deus nos ama com um amor paternal. Volta no livro de Provérbios 23. Você leu o verso 26. Agora eu quero que você leia o verso 27. Especialmente os rapazes. Cova profunda é a prostituta, poço estranho a estranha, poço estreito a estranha. Ela é como um salteador que se põe a espreitar e multiplica os homens iníquos. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para quem se demora perto da bebida? Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como cobra, e como basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Então Deus, que ama você, querendo proteger você dessas bobagens, diz para você: me dá o teu coração, porque se você me der o teu coração, você estará protegido destas coisas. Olha para alguém e diga: deu conta de entender isso? Somente o amor de Deus leva a sabedoria a buscar o coração de pessoas vãs, vis, imprestáveis, como nós em nosso pecado. Por causa da nossa condição, pobres, lentos para aprender, nós não somos capazes de honrar os átrios da sabedoria, quando Ele nos admite na sua escola. E ainda assim, sabendo que a gente não é capaz de aprender sequer direito, Ele nos diz: filho meu, me dá o teu coração. Me dá o teu coração. Pessoas comuns ouvem o pedido de Deus: dá-me o teu coração. Mas o amor infinito de Deus deseja ter um coração como o nosso.
Miserável como é. Quer ver como é o teu coração? Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Cuidado com quem vai dizer para você, às vezes no púlpito da igreja, ou às vezes na televisão, numa musiquinha: segue o teu coração. Faz isso não. Deus te deu cabeça para pensar, pensa, reflita. Não é para seguir teu coração, porque o coração é enganoso, perverso. Quem é que vai conhecê-lo? Veja o verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então veja, somente dando o coração para Deus, nós poderemos obter o necessário milagre da conversão. A conversão é um milagre de Deus. É a água deixar de ser água para se tornar vinho. E isto o homem não consegue fazer. As academias não fazem, as escolas não fazem, a igreja não faz, o pastor não faz, o ministro não faz, o pregador não faz, o profeta não faz. Milagre de conversão só Deus faz. Deus transforma o mais vil pecador num santo homem, numa santa mulher de Deus. Deus transforma. Quer ver uma enquetezinha? Quem aqui já foi da pá virada no passado e Jesus mudou a sua história radicalmente? Levanta a mão aí. Olha aí. Só Jesus faz isto. Só Jesus faz isto. Só Jesus é capaz de mudar essas coisas. No livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25, está escrito: espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, com sensibilidade. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e então vocês vão observá-los. Então, uma vez convertidos a Deus, nós temos então, assim, condição de aprender dele. Salmo 27, verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Morar na casa do Senhor? Para quê? E aprender no seu templo. Uma vez tendo nosso coração transformado, nós alcançamos condição de aprender. Está claro aí, gente? Sim ou não? Vejam a intensidade do amor de Deus. Se todos os seres humanos, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as regiões geográficas, darem o coração a Deus, o que Deus ia ganhar com isso? Se todo mundo der o coração para Deus, o que Deus ganha com isso? Você acha que isso vai deixar Deus mais rico? Livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro. Tudo é dele. Você acha que se você der o seu coração a Deus, você vai deixar Deus mais rico? Salmo 50,
Verso 10, diz assim: porque meu é todo animal do campo, e todas as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu não diria para você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Então, se você der o teu coração a Deus, isso não vai acrescentar nada a Ele. Então por que Ele pede? Ele pede porque Ele te ama. Deus pede o teu coração porque Ele te ama, e se o teu coração estiver guardado nele, você não vai se perder eternamente. Quantas pessoas se perderam eternamente na devassidão desta vida, como você lê aí a partir do verso 27 até o final. Se perdem, mas se o teu coração estiver em Deus, você estará seguro. Por isso Ele diz: me dá o teu coração. E não é porque Ele precisa de algo teu, é porque Ele te ama. Tem um hino na harpa, eu não lembro o número, mas ele diz assim: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, não tenho explicação, não alcanço explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Deus é grande demais para que alguém o torne maior. Deus é bom demais para que alguém o torne melhor. Deus é glorioso demais para que alguém o torne mais ilustre. Então por que Ele pede o teu coração? Porque Ele te ama e não quer que você se perca. Portanto, o pedido de Deus é para o nosso benefício. 1 de João, lá no final da Bíblia de novo, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só temos condição de amar a Deus porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Por isso Ele diz: me dá o teu coração. É maior o nosso benefício de dar o nosso coração a Ele do que Ele receber o nosso coração. Conseguiu entender isso? Porque Ele não ganha nada e nós ganhamos tudo. Apesar disto, esse gesto alegra o coração dele. É o que você leu no verso 15. Veja, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 16, Romanos 8, 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Próximo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ele nos adotou, e agora Ele diz: me dá o teu coração. O que Ele ganhou? E o que você ganhou? Lembram-se daquela parábola do filho pródigo? O pai pensava mais na volta do filho do que nos bens. Ele já tinha dado para o filho o que o filho pediu. O filho se perdeu no mundo.
E ele se perdeu de tal sorte que ele chegou à lona. Quebrou. Não tinha mais ninguém. Não tinha um gato para chamar de seu. Destruído. Passando necessidades as mais simples. Lá na pocilga, lá junto dos porcos, ele começou a mudança. A mudança não chegou lá na casa do pai. A mudança começou lá naquele chiqueiro, com uma decisão. A decisão foi: eu me levantarei. Levanta a mão bem alto aí. Bem alto. Diga: eu me levantarei. Tem coragem? A mudança começa com esta frase. A transformação começa com esta palavra: eu me levantarei. Eu caí, eu quebrei, eu pequei, eu fugi, eu decepcionei, eu fiz o que não devia, eu fui onde não podia, eu andei onde não deveria, eu fiz um punhado de bobagem, eu estou agora aqui sofrendo consequência das minhas decisões inadequadas, inoportunas, ruins, mal feitas, e agora eu estou sofrendo. Mas eu sei que tem um Pai que me ama, e eu vou me levantar. Não importa o buraco onde você tenha se metido, não importa o lugar onde você esteja, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a colheita maldosa que você está tendo agora, diga no teu interior: eu vou me levantar, eu vou me levantar, e quando eu me levantar, eu vou falar com o meu Pai, eu vou dizer para o meu Pai toda a bobagem que eu fiz. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser herdeiro de nada, de ter mais nada, nem de ser chamado filho. Me faz um trabalhador qualquer. E ele foi determinado, maltrapilho, mal vestido, mal cheiroso, arruinado, destruído, cabeça baixa, sem ninguém, sem amparo, sem amigo, sem colega, sem nada. Ele vai devagarzinho, 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 e quando ele olha na porteira, o pai está assim de braço aberto, esperando o seu filho voltar. Se o teu coração for sábio, filho meu, vai se alegrar o meu coração também. Quando o menino vai começar a sua fala, quando ele abre a boca para dizer para o pai o caminhão de bobagem que ele fez na vida, o pai pulou no pescoço dele, beijou o menino cheirando mal. O pai não esperou ele tomar banho para abraçá-lo, abraçou-o naquela situação nojenta que ele estava. O pai não esperou ele passar num shopping comprar roupa nova. O pai não esperou ele fazer nada, até porque ele não conseguia fazer nada, mas o pai o amava. Olha para alguém pertinho de você e diga: entendeu isso? Deus ama você. Deus ama você. Não importa onde você tenha chegado, Deus ama você.
não importa quão nojentas tenham sido tuas ações, Deus ama você e te diz: meu filho, dá-me o teu coração, me dá o teu coração. Tem restauração para você, tem vida nova para você, tem um começar de novo para você. O pai olha para os funcionários e diz: preparem um banho para ele. Diga bem alto: decidir levantar. Foi lá na pocilga, lá no chiqueiro, diga aí. Decidir levantar foi lá no chiqueiro. E ele foi para a casa do pai naquele estado. Então diga: roupa nova se resolve na casa do pai. Banho se resolve na casa do pai. Cuidado se resolve na casa do pai. Transformação se resolve na casa do pai. Não queira ficar longe, não queira andar sozinho. Na casa do pai tem tudo o que você precisa para continuar a jornada. Ele te limpa, pega o teu passado, joga no mar do esquecimento e diz: vamos começar de novo agora. Eu tenho abundância para você. Se você entregar o teu coração a Deus, você vai alegrar a Deus. Isso vai causar alegria no céu. Aliás, a Bíblia diz: há festa no céu por um pecador que se arrepende. Tem festa quando uma pessoa decide abandonar o pecado, se arrepender dos seus pecados e dar um passo em direção ao Senhor. Deus quer de volta filhos que Ele ama muito, mas que por alguma razão se perderam dele. Então a sabedoria de Deus, que é Jesus, grita para que você atenda ao pedido do amor de Deus. Entregar o coração a Deus é a decisão mais sábia que alguém pode tomar. Há muitas pessoas que anseiam pelo teu coração, e numa hora ou outra um dos caminhos será trilhado. Não existem alternativas. Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. No lugar onde você apega-se, é lá que está o teu coração. E Deus está dizendo: me dá o teu coração. Jesus ensina que não há riqueza maior do que Deus. Não há riqueza maior do que o amor de Deus. Esse é um alerta para que a gente faça uma reflexão sobre o que é mais importante para nós, sobre aquilo que nós todos temos valorizado mais na nossa jornada. Diga aí: DDD. Forte: DDD. Decisões definem destinos. De novo: decisões definem destinos. Quantas pessoas se perderam eternamente por causa da concupiscência da carne? Portanto, a fala orientadora de Jesus é um chamado à reflexão. E é um chamado sobre a inclinação do nosso coração, sobre as coisas que nós temos valorizado,
questão de escolha. O coração é o que nós temos de mais íntimo, é o mais oculto, é o mais vital, é a sede dos nossos valores, dos valores que nós carregamos, é o lugar secreto onde nós desenhamos o sentido da vida. Esse é o coração. E o tesouro é aquilo que para nós tem mais valor, a ponto de colocar todas as outras coisas depois daquilo. E o chamado do amor de Deus é que nós demos o coração para Ele, e que Ele seja o primeiro, tenha primazia, amando-o acima de todas as coisas. É bom guardar em Deus o coração, porque o coração guardado em Deus, nós temos, por consequência, disponibilizado a nós todo o aparato de sabedoria, por causa do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Se não guardar o coração em Deus, se não entregarmos completamente o coração a Deus, tudo o mais é vão, tudo é vão. Qualquer coisa que você faça para Deus, sem dar o coração para Deus, é um insulto a Deus. Vou dizer de novo: qualquer coisa que você faça para Deus, sem ter entregado o teu coração a Deus, é um insulto a Deus. Orar sem coração é uma zombaria solene. Cantar sem o coração dado a Deus é um som vazio. Dar, ensinar, trabalhar, dizimar, ofertar, sem dar o coração a Deus, é um insulto a Deus. Ninguém pode prestar qualquer serviço a Deus sem dar a Deus o seu coração. Tudo começa com a entrega do coração. Então, as mãos, as ofertas, só tem valor quando o teu coração é de Deus. A mente, a língua, farão aquilo que glorifica a Deus, e Deus aceitará quando o coração for dele. Uma vez Deus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que adianta cantar bonito, notas maravilhosas, técnica apurada, se o coração não estiver em Deus? Se você não der o coração a Deus, então você não dará mais nada para Deus. Nossa consagração a Deus deve ser inquestionável, porque é ela quem gera em nós a liberdade. Se você conhecer a verdade liberta você. Então Deus pede o nosso coração para que nós sejamos capazes de amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e que nós, desprendidos do mundo, livres agora, podemos andar sem preocupações. Mateus capítulo 6, verso 26, acho que é o último texto que vamos ler, do 26 ao 33, diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Quanto é que você vale mais do que aquelas aves do céu? Qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 47 centímetros à sua altura? Quanto
faltou vestuário. Por que vocês andam tão ansiosos, solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem. Não fiam, não trabalham, não costuram. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que a gente vai vestir? Por quê? Todas essas coisas os gentios procuram, e o Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas, esse é o conselho de Jesus. Lê alto. Que coisas são estas? Comida, bebida, vestuário, o que você precisa. Se você buscar o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. É Ele quem abre a porta, é Ele quem te dá um network abençoado, é Ele quem te dá relações de trabalho abençoadas, é Ele quem te dá inteligência e capacidade para enfrentar os desafios da vida, é Ele quem vai com você em todos os ambientes onde Ele abrir uma porta, e na porta que Ele entra com você, todo mundo descobre que Ele te ama, porque Ele está cuidando de você. E o chamado dele é: me dá o teu coração. Não é porque eu vou ficar mais rico com isto, não é porque eu ficarei mais ilustre, não, você nunca vai acrescentar nada. A única coisa que você vai conseguir fazer, dando o seu coração a Deus, é alegrar o coração de Deus. Quem entrega o seu coração a Jesus, não para ouvir as propostas do mundo, as propostas do diabo. Não existe nada que possa proteger mais o coração dos jovens do que ser capaz de dizer a Deus que o seu coração é exclusivo dele. Quando você entrega o coração a Jesus, você fecha os ouvidos para palavras que às vezes parecem de Deus, mas não são. Hoje pela manhã, Gesiel estava comigo, acho que Emerson também. Conversava com a igreja, Jardim, Laranjeiras. E dizia para eles: foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quem levou Jesus para o deserto. Depois de 40 dias, foi o encardido que levou Jesus para o templo. E lá no templo, quem abriu a palavra primeiro foi o diabo. Às vezes a pessoa ouve dentro do templo palavras que ele pensa que é de Deus, mas são dirigidas pelo diabo. Mas se o teu coração for de Jesus, Ele vai tapar os teus ouvidos para ouvir o que não vem dele, e Ele vai te ajudar a discernir tudo. Quando se quer presentear a alguém, a gente procura descobrir o que vai deixar aquela pessoa alegre. Olha o que está escrito aqui: filho meu, se o teu coração for sábio, então o meu coração vai se alegrar. Se você tiver sabedoria para entregar o teu coração a Jesus,
você vai alegrar o coração de Deus e vai proteger a você mesmo. Jesus está voltando, e Deus, por meio da sabedoria, grita mais uma vez: filho meu, dá-me o teu coração. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Fiquemos em pés.